Bom dia, bom dia, bom dia. Acho que a hora que eu for postar vai ser boa tarde já. Estamos começando mais um Café da Manhã com Débora nesse sextou. Glória a Deus. Olha a minha cara de sono. Eu fui doar sangue de manhã. Ok. Aí voltei a dormir. Olha só, né? E é isso aí. Vamos começar bem o dia. O Senhor, Ele dá vida a coisas que aparentemente estão mortas. E eu acho que o Vale dos Ossos Secos, meu pai passando ali, tem muito a ver sobre isso. Sobre trazer vida a planos, a sonhos que aparentemente já morreram. E eu quero começar cantando louvor. Muito antes de eu começar a ler Ezequiel, no livro de Jeremias, a gente estava lendo, eu comecei a ouvir esse louvor quase todo dia, nessa música. E se chama Song of Ezekiel, esqueci o nome em inglês. E a primeira vez que eu ouvi essa música, ela foi cantada lá na Vila Ema. A Vila Ema a gente chama assim porque na época era a nossa igreja sede, ainda é hoje. E na Vila Ema eles sempre levavam cantores, sempre levavam grupos, muitas vezes de fora do Brasil. E tinha sempre eventos assim, era muito gostoso. E num desses eventos eles trouxeram o pessoal do Sefandai lá, era um pessoal muito jovem, e eles cantaram essa música, e essa música ficou muito guardada na minha memória, porque eu lembro que eles começavam no meio da música a cantar que se levantem professores, que se levantem pessoas para, vamos supor, treinar esse povo, né? Então eu memorizei muito isso. E eu quero cantar só um trecho. E eu não vou cantar em inglês, eu vou cantar em português, que diz assim: Verei, verei. Não. Vento dos quatro cantos vem sobre os ossos, vem reavivar. Vento dos quatro cantos vem sobre os ossos, vem reavivar. Verei, verei sobre os ossos. E assim vai. Esse é o refrão, mais ou menos. E eu quero orar a Deus agora. Deus, obrigada. Obrigada, Pai, por este dia. Obrigada, Senhor, por este momento. Obrigada, Senhor, porque pude ler a Tua palavra, porque pude meditar um pouco nela. E obrigada, Senhor, porque estar contigo, com certeza e sem sombra de dúvida, é o melhor momento do meu dia. Sei que o Senhor tem algo a falar comigo, sei que o Senhor tem algo a tratar comigo e que pode ser útil a essa pessoa que me ouve. Te agradeço por tudo, te agradeço pelo fôlego de vida. Em nome de Jesus, amém. Vamos lá, vamos falar dos ossos secos. Ó, o título é assim: A visão de um vale de ossos secos. Então a gente já sabe que a gente vai tratar aqui de uma visão, né? Eu contei aquela minha história da visão que eu tive e tal, né? Eu quero dizer uma coisa, às vezes a pessoa ela é nova convertida, né? E ela já quer ter tudo. Ela quer ter visão, ela quer falar em línguas, ela quer profetizar, ela quer assim ser uma super mulher e um super homem. E eu acho que isso não vai acontecer não. Até porque se você provar muito de Deus logo no início, é bem provável que você saia da igreja, que você se perca. Deus, ele vai ele dá as coisas pra nós devagar, sabe? Bem pouquinho. Então não tenha pressa em experimentar algo de Deus. Deixe aos poucos, dê tempo ao tempo, sabe? Capítulo 37, versículo 1. Veio sobre mim a mão do Senhor,
E o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ezequiel ele é bem claro aqui. Ele fala assim: veio sobre mim a mão do Senhor. Então, se a mão do Senhor veio sobre ele, quer dizer o quê? Que Deus foi lá, pegou na mão do Ezequiel e falou: vem cá, meu filho, que eu vou te levar num lugar. E aí Deus mesmo foi, e aí porque ele fala aqui, em espírito, ou seja, provavelmente o corpo dele ficou, mas o espírito dele foi levado por Deus até o meio de um vale de ossos secos. A gente tem que entender que o vale de ossos secos provavelmente é difícil, porque vale já é o lugar mais baixo, né? Vamos supor o monte, Chururu, e o vale. O vale é aqui, ó, nessa parte. O vale já é difícil. Quando a gente fala de vale, por exemplo, na Bíblia, ele fala vale da sombra da morte. É a parte mais tenebrosa, vamos supor, da nossa vida. Deus levou ele lá. Deus nem sempre vai levar a gente para lugares gostosos, para lugares maravilhosos, para os pastos verdejantes. Vai ter vezes na nossa vida, e muitas vezes vai acontecer isso, ele vai levar a gente num vale. Versículo 3 do capítulo 37. E me disse: filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, o Senhor, tu sabes. Então, a primeira coisa quando Deus leva Ezequiel ao vale, ele faz uma pergunta: filho do homem, poderão viver estes ossos? Que pergunta estranha, né? Meio de ossos. Acho que uma das últimas coisas que a gente ia pensar na nossa vida é eles reviverem, né? No máximo, Senhor, filho do homem, a gente, vamos colocar esses ossos no cemitério eles colocam numa caixinha, né? Filho do homem, poderemos colocar esses ossos numa caixinha e deixar guardado? Filho do homem, vamos queimar estes ossos. E Deus fala: filho do homem, esses ossos eles podem reviver? Eles podem viver novamente? E aí Ezequiel olha para Deus, né? Porque eles já eram amigos fazia muito tempo, né? Fala assim: ó, Senhor, o Senhor sabe. O Senhor sabe, ele ia falar o quê? E aí, ó, versículo 4. Então me disse: profetiza sobre estes ossos e diz-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Então aqui Deus já fala: então eu quero que você profetiza. Você não falou que eu sei? Então agora eu quero que você vai lá profetizar e você vai falar: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. A gente tem que entender que qualquer área da nossa vida que esteja morta, seja ela financeira, sentimental, seja ela ministerial, qualquer área da nossa vida que esteja morta, a primeira coisa que a gente tem que fazer é profetizar, ou seja, liberar palavras de bênção, liberar palavras de vitória, liberar palavras de vida. E essas palavras, elas têm que estar baseadas na palavra de Deus. Não adianta a gente profetizar com base no que a gente acha, porque o que a gente acha nem sempre é o que Deus quer e o que vai acontecer. A gente tem que se basear sempre nessa palavra aqui, porque quando nós nos baseamos nessa palavra, a vitória, a conquista, ela acontece. Então ele fala: ouvi a palavra do Senhor, e tudo vem pelo ouvir. Hoje em dia é engraçado, né? Eu vejo assim, as pessoas elas querem ter vitória, elas querem conquistar, mas elas não querem ir na igreja ouvir a palavra. E não tem como, assim, na nossa vida, a gente conquistar alguma coisa se a gente não ouvir a palavra. Porque a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Como que eu vou conquistar alguma coisa se eu não ouço? Eu não tenho nada contra.
Eu acho que a gente tem que ouvir pessoas que pregam a palavra na internet, isso é muito bom e tal. Mas isso não é o suficiente. Eu acho que estar na igreja e ouvir a palavra que é pregada ali torna um passo de fé. Você sair da sua casa e dizer, hoje Deus vai falar comigo aonde eu estou congregando, entende? Versículo 6 do capítulo 37. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito, e vivereis, e saberei que eu sou o Senhor. Então aqui, ó, o que ele fala? Ele começa a profetizar, né, tal. E aí ele fala assim, ó, e porei nervos. Ou seja, o nervo, uma das coisas dele, é por causa do nervo que a gente sente dor, que a gente sente as coisas, sabe? Frio, calor, tá? Então, eu vou fazer, primeira coisa, vocês vão sentir, os ossos irão sentir, e farei crescer carne sobre vós. Ou seja, vocês vão começar a ter conteúdo, vocês vão começar a sair de vocês, né? Porém, carne, vocês vão começar a ter órgãos, vocês vão começar a ter um início de vida. E sobre vós estenderei pele, ou seja, eu vou proteger vocês. A pele, ela protege os nossos órgãos, ela protege tudo em nós. Então, eu vou colocar proteção em vocês. E porém em vós o Espírito, que é o último, e vivereis. Saberei que eu sou o Senhor. A gente tem que entender que no Éden, quando Deus criou Adão e quando Deus criou Eva, quando Deus criou Adão, né, primeiro, o que ele fez? Ele pegou o barro, formou Adão e depois ele pôs o espírito de vida. Da mesma forma, nos ossos, ele usou o mesmo sistema. Você vê que Deus, ele nesse ponto aqui, ele não cria coisas. Tem lá o osso, ele vai colocando carne, nervos e a pele, e aí ele põe vida, ele põe, no caso aqui, ele põe o espírito de vida. Como foi com Eva, ele fez Adão adormecer, tirou da costela, ou seja, tirou do osso, e do osso ele fez os órgãos, a pele, os nervos, e aí ele pôs vida. Deus, o processo de criação ou de recriação, para Deus não mudou. Foi assim no Éden, como está sendo agora no Vale dos Ossos. E o que ele fala aqui? Para que vocês vivam. Ó, versículo 11 do capítulo 37. Então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa... não, peraí. 9, versículo 9 que eu pulei aqui. E ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz ao Espírito, assim diz o Senhor Jeová, vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopre sobre estes mortos, para que vivam. Por quê? Porque tinha acontecido todo o processo, só que o Espírito ainda não tinha vivificado neles. Então, aí foi uma profecia específica para o Espírito. Então ele disse, profetiza vento dos 4 cantos, né? Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Então ele profetizou para o vento, para que ele viesse e colocasse vida. Na nossa vida a gente precisa ter essa autoridade de Deus. A gente precisa estar debaixo da direção de Deus, mas a gente precisa ter essa autoridade. E saber que o Senhor está nos conduzindo para todas as áreas da nossa vida. Às vezes tem horas da nossa vida que estão mortas e que precisam de uma ajuda externa, sabe? Para que elas possam ter vida. Versículo 11 do capítulo 37. Então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança, nós estamos cortados. Então o que acontece? Deus dá a visão e aí Deus dá a explicação da visão. Então ele fala, esses ossos são a casa de Israel. Ou seja, o pessoal, a gente viu, no caso, o povo de Israel estava em cativeiro. Era uma situação muito difícil, né? A gente viu que eles prestaram a ídolos,
prestaram culto a ídolos, estavam corrompidas, aquela coisa toda. Mas vocês viram que a gente vem vindo e Deus ele começa a profetizar restauração? Então, os ossos secos, eles vêm justamente para mostrar essa restauração de Deus, para mostrar a condição que o povo se encontrava, porque eles diziam, os nossos ossos se secaram, ou seja, a gente não tem mais esperança, a gente está vivendo no cativeiro, essa coisa está muito ruim, não vai melhorar. Então, aí Deus vem e fala, ó, vocês são esses ossos, vocês estão, tá ruim, tá mesmo, tá bem ruim. Mas tem um profeta, o profeta liberou a palavra, vai liberar a palavra e vocês vão ter vida novamente. Deus, é engraçado que ele usa essas visões, ele usa essas coisas para trazer vida ao povo. Porque muitas vezes a nação, ela tá perdida, né? A gente pode ver pelo nosso país. Passamos por muitas coisas, o mundo em si, né? Passou por diversas coisas e às vezes as pessoas dizem a nossa esperança se acabou, porque eu perdi a minha empresa, a minha família tá em ruína, tá se ruindo toda, a minha vida, o que vai acontecer comigo? Mas Deus, ele sempre tem uma palavra de esperança, de vitória, ele traz visão aos profetas que ele tem para que haja vida novamente. Versículo 14 do capítulo 37. E porém em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra. Sabereis que eu, o Senhor, disse isto, e o fiz, diz o Senhor. Então aqui, ó, ele fala o quê? Que eu vou pôr o meu espírito em vocês. Ou seja, o espírito de vocês, vamos colocar assim, tá para baixo. Eu vou colocar o meu espírito para que vocês se ergam novamente. Porque aqui, depois que o espírito entrou no vale de ossos secos, eles se formaram um grande exército. A gente acha que um grande exército demora muito tempo para ser formado, mas se Deus quiser, ele faz um grande exército de um minuto para o outro. Porque Deus, ele não tem essa temporalidade que a gente tem, sabe? Ah, precisa de muito tempo, pouco tempo. Deus, ele faz as coisas de um minuto para o outro, da noite para o dia. Ele cria, porque ele é Deus. Versículo 22 do capítulo 37. E deles farei uma nação na terra, nos montes de Israel, e um rei será rei de todos eles, e nunca mais serão duas nações, nunca mais para o futuro se dividirão em dois reinos. Lembra que Israel estava dividido no reino de Judá e Israel? Deus, ele fez tipo um ato profético através de Ezequiel e os dois reinos iriam se unir. Eles seriam um, entendeu? Versículo 23. E nunca mais se contaminarão com seus ídolos, nem com as suas abominações, nem com as suas prevaricações. E os livrarei de todos os lugares de sua residência em que pecaram, e os purificarei. Olha que bonito, os purificarei. Assim eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Deus sempre ressaltando, ó, vocês pecaram, vocês se envolveram com ídolos, mas eu vou ser o seu Deus. Eu vou cuidar de vocês e eu vou purificar vocês. Versículo 28, para terminar, do capítulo 37. E as nações saberão que eu sou o Senhor, que santifico a Israel, quando estiver no meu santuário, no meio deles para sempre. Deus, o lugar dele é isso aqui, é o meio do povo. O lugar de Deus é onde o povo está, o lugar de Deus. Só que Deus, ele só vai habitar no meio do povo quando o povo estiver santificado. Como ele diz aqui, ele diz, eu santifico a Israel. Deus, ele nunca vai habitar em meio à imoralidade. Infelizmente, a gente vive num país em que a imoralidade ela é muito presente no nosso povo, né? O Brasil, ele é assim. Mas, diferente de outras nações que já tiveram a cultura protestante ou evangélica, a visão deles é diferente da nossa, né? A gente vive com um povo muito contaminado, né? Enquanto este povo não mudar, vai ser assim, né?
E aí a gente faz o quê? A gente é igual o profeta Ezequiel, a gente prega a palavra. A gente dá, profetiza, porque é a função do cristão, né? Daquele que foi escolhido por Deus. Quero dizer para você que ainda que muitas vezes a gente olha a nossa nação, talvez você olhe a sua família e você fale igual os israelitas falaram, os nossos ossos secaram, estão sequíssimos. Por mais que às vezes pareça, aparentemente, né, um vale de ossos secos, o Senhor, Ele tem uma palavra de vida, uma palavra de vitória, né? Vale de ossos secos parece que é sobre morte, sobre ruína, sobre caveira, mas não é. O Vale de Ossos Secos, ele fala muito de vida, ele fala do que Deus faz, fala de recriar, fala de dar vida novamente, entendeu? Então Deus quer fazer algo novo, Deus quer fazer uma coisa nova, Ele tem uma coisa nova para mim, para você todos os dias. Não desanime, permaneça firme. Você vai ver esses ossos se levantarem e se tornarem um grande exército, tá bom? Que você seja feliz hoje, que você tenha um dia produtivo, se realize no seu trabalho, seja próspero, estude bastante, tire boas notas, para que você seja a glória da nossa nação no futuro. Viva em amor com a sua família, se divirta com os seus amigos, namorado, namorada, noivo, noiva, enfim, seja pleno e completo. Completo em tudo que você fizer. Tá certo? Assistam os meus vídeos, se inscrevam no meu canal, curtam, compartilhem, comentem, ativem as notificações, todo dia tem vídeo novo, ativem o sininho. E é isso, gente. Eu espero que o Vale dos Ossos Secos, ele fala muito na minha vida em relação à minha nação mesmo. As coisas parecem estar bem ruins, mas eu lembro quando o pessoal do CFNI foi lá na igreja e eles cantaram esse louvor, e eu vejo coisas hoje que eu não esperava que fossem a acontecer, mas na nação mesmo. Mas elas estão acontecendo. E eu lembro de palavras sendo liberadas naquele lugar. Então, às vezes a gente tem que crer que a mudança talvez não venha da forma que a gente queira, no tempo que a gente queira. Mas ela vem. E cabe a nós fazer parte dessa mudança e cabe a nós contribuir com a nossa vida para que o nosso país se transforme, para que haja regeneração, para que haja transformação, para que haja vida, entendeu? Se cada um fizer um pouco e a sua parte, com certeza as coisas elas vão mudar, como eu já vejo uma mudança considerável. Então Deus tem algo melhor para nós, tá certo? Beijo, Deus abençoe vocês e eu também.